vamos falar um pouquinho hoje da parte básica de sensores, tá? Então, a aula que vem é a nossa avaliação e depois temos um assunto que é mais específico de sensores. Então, nós temos algumas definições, informações, cuidados, classificação, aplicabilidade, escolha, características, saídas e funcionamento. Então, falando um pouquinho de algumas definições básicas de todos os sensores, né? A palavra sensor vem de sentir, né? Então, sente. O que ele sente? Grandezas físicas. E aí eu preciso converter essa grandeza física que ele está sentindo em uma grandeza elétrica, que é o domínio eletrônico, que é o que a gente precisa ter como resultado para aplicar ele nos nossos controladores. E quem faz essa conversão é o nosso transdutor, né? Então, o nosso transdutor, ele vai fazer essa conversão, né, de grandezas. Tipo, eu tenho aqui uma grandeza física bem comum, que é o calor, né? Hoje está frio, então nós estamos sentindo aí uma grandeza física que é o calor. Então eu posso ter um sensor que sente esse calor e o transdutor ele vai pegar essa variação de calor e vai converter em um sinal elétrico, né? Domínio eletrônico. E nós temos a parte de transmissão também, né? Que é uma definição aí para o básico dos nossos sensores. Então, o transmissor ele vai gerar um sinal padrão para o nosso dispositivo que vai ler, né, esse tipo de informação. Aí, continuando algumas definições, né, então, o sensor ele detecta o estado do ambiente e sinaliza uma condição. Aí nós temos o sensor do tipo binário ou discreto, né? Então, quando eu falo binário ou discreto, eu estou falando da mesma coisa. Então, esse tipo de sensor, ele é bem fácil da gente trabalhar com ele, de operacionalizar ele. Por quê? Ele só vai me dar como resultado, ó, 0, 1. Né? 0, 1. Ligado ou não ligado, né? Ou desligado. Existe um objeto ou não existe, né? Então, ele é bem simples para a gente trabalhar esse tipo de sensor. E nós temos também um sensor que ele é do tipo analógico. Aí ele não possui como resposta apenas o 0 ou 1. Ele possui várias respostas, né? Então ele responde a questões do tipo onde está, qual é a quantidade, né? Aí entra essa palavra aí, quantidade, né? E ele, o resultado da leitura dele, ele geralmente trabalha em uma faixa, né? Então eu tenho uma faixa de leitura, é entre 0 e 5 volts, um exemplo. Então nós temos também calibração nele, porque essa calibração vai dar a precisão e o erro desse sensor. E ele pode ser associado a controladores mais complexos, porque agora, como ele não dá apenas como resposta o verdadeiro ou falso, 0, 1, eu tenho que ter mais processamento de informação, porque para que eu possa representar agora várias grandezas, eu não tenho apenas um bit de dado para tratar. Eu tenho um byte, eu tenho uma word, uma double word e assim por diante. Quanto à segurança e integridade do sinal,
nós temos aqui a etapa de sensoriamento, né? Ele está lendo aqui, né? E aí eu tenho uma distância que ele vai estar, o meu sensor, do meu controlador. Aí esse meu controlador aqui no nosso caso é o nosso CLP, né? Então o nosso CLP é esse nosso controlador, né? Que é o nosso módulo de comunicação. Dependendo da distância do sensor ao nosso CLP ou ao nosso controlador, eu tenho aqui, ó, um amplificador. E esse amplificador, ele tem dois tipos. Eu tenho o amplificador e tenho o repetidor. Qual a diferença dos dois? O amplificador apenas pega o sinal do meu sensor e amplifica ele. Se esse sinal do amplificador, usando o amplificador, se o sinal tiver algum ruído, o que vai acontecer? Ele vai amplificar também o ruído. Já o repetidor, não. O repetidor, ele trata o meu sinal, né? Então, ele recupera um sinal que está lá com ruído, ó, com distorções, que está fraco, e regenera ele, né? Na verdade, eu tenho um regenerador aqui de sinal. Isso aqui vale também para as redes, né, de computadores. Então, as redes de computadores também, elas têm essas definições aqui na área de comunicação. Cuidados, né? Então, nós temos alguns cuidados básicos aqui, ó, na instalação de sensores, tá? Primeiro eu tenho que pegar o manual do sensor e verificar qual é a alimentação dele. Ah, ele é corrente contínua, ele é corrente alternada, eu não posso inverter aí, senão eu posso queimar aqui o meu sensor, né? Um segundo cuidado é não tirar a água dos parafusos, né? Ou seja, apertar muito. Se você apertar muito o parafuso, né, você pode causar danos, né, danos mecânicos aqui na parte de fixação do sensor. Um outro detalhe, um outro cuidado é evitar, ó, que o cabo oscile, né, junto à saída do corpo. Por quê? O sensor ele pode estar no equipamento, esse equipamento está vibrando, ou em algum determinado momento eu tenho a movimentação mecânica perto desse sensor e o cabo ele começa a se mover junto. Esse movimento do cabo ele vai acabar desgastando a isolação, né? A isolação do nosso cabo aqui, e futuramente pode dar problema. Outro ajuste quanto ao cabo, ó, eu não posso puxar os cabos, né? O sensor pelo cabo, né? É que nem a gente querer também tirar a tomada que está ligada lá na parede e puxando o cabo, certo? É você ir lá e pegar lá naquela parte física da tomada que foi feito para isso, né? E não puxar simplesmente pelo cabo. Outro detalhe, outro cuidado é evitar choques mecânicos, né? Então o sensor ele vai ser ajustado e, claro, tem sensor que é sensor de contato que chama, e ele vai ter um contato mecânico, mas mesmo assim, choques mecânicos, né, eles vão danificar aqui o nosso sensor. Então, é questão de regulagem aí do nosso sensor. Temos que determinar também, ó, as condições ambientais. Aí, esse sensor ele vai trabalhar na chuva, vai trabalhar no sol, né? Então, ele foi projetado para isso ou não? E temos também que tomar cuidado com contatos de produtos químicos, né? Então, o sensor ele também foi preparado para isso. Ele foi preparado para receber produtos químicos, tipo álcool ou ácido, como está aqui. Então, aqui nós temos alguns cuidados, né, na instalação aí de sensores, cuidados básicos. Agora nós entramos numa parte de classificação, né? Nós já, inclusive, já falamos lá numa definição básica da classificação,
quanto ao sensor do tipo discreto, né? Então, o sensor do tipo discreto, ele tem apenas o liga e desliga, né? Então, ele tem dois estados apenas. Ou ele está atuado, ou ele não está atuado, né? Exemplo aqui, nós temos aqueles sensores de níveis de fluidos, que é uma boia, né? Então, nós temos uma boia aqui. Então, vamos supor que eu tenho água aqui dentro, né, desse tanque, e a boia ela vai se movimentar conforme o nível da água. Só que nesse tipo de sensor, que é do tipo discreto ou binário, ele vai, simplesmente a boia vai acionar uma chave ou desacionar, né? Então, nós temos apenas aí um liga e desliga. Então, eu posso aqui com dois sensores controlar o nível alto e o nível baixo de água, que também representa já projetos que nós fizemos, né? Fizemos já alguns exercícios com projetos de tanques que tinha esse tipo de sensor, ligado ou desligado. Agora, nós temos o contínuo ou analógico, né? Aí já o contínuo ou analógico, esse tipo de sensor, ele vai, eu não vou ter apenas o nível alto e o nível baixo, eu vou ter níveis intermediários. Então, eu tenho uma boia que ela está mudando a altura dela aqui, ó, conforme o fluido aqui no tanque, né? Então, ela tem várias posições. E para cada posição dessa boia, eu vou ter uma leitura com um determinado indicador. Geralmente, esse indicador vai ser um galvanômetro. Aí, eu vou ligar aqui uma fonte, né? Vou ligar aqui uma bateria nesse meu circuito. Vou ligar aqui nessa minha resistência variável, né? Ó. Então, eu fechei aqui um circuito, ó. Né? Então, eu tenho um circuito série aqui, tenho um indicador de corrente, que é o nosso galvanômetro, e tenho uma resistência variável. Então, a boia, ela está mexendo justamente numa agulha da resistência variável. Então, para cada altura aqui, eu vou ter uma resistência. E para cada resistência, eu vou ter uma corrente nesse meu circuito. Então, eu vou ter várias indicações aqui agora, não só o 0 ou 1. Né? Então, agora eu consigo ter uma precisão melhor. Claro que esse dado agora, ele exige não apenas um bit para tratar esse dado. Eu tenho que ter agora, no nosso caso de um CLP, um conversor AD. Porque o conversor AD ele vai pegar as diversas grandezas que eu vou estar lendo e vai transformar em um byte, ou uma word, ou uma double word, e assim por diante. Quanto à classificação, ó, dos sensores, nós temos os sensores do tipo de contato, ou seja, é o que o nome está dizendo, né? Eu preciso ter um contato físico com o objeto, é dessa maneira que ele vai detectar, né? É dessa maneira que ele vai sentir. Então, o sensor de contato, ele vai sentir com a presença, né, do nosso objeto. Então, nós temos aqui um sensor de conicidade, ó. Então, eu posso ter um sensor de cada lado e eu posso medir relações cônicas, cilíndricas, retos, né? Se eles são retos, esses materiais, que é a retitude. Posso medir espessuras, perfis, né? Então, temos vários tipos de medições com os nossos sensores de contato. Continuando aqui os sensores de contato, ó, eles suportam correntes superiores e toleram distúrbios da rede, ruídos. Não necessitam de alimentação. Por quê?
eu tenho um contato físico direto nele. E esse contato físico, claro, ele vai movimentar encoders, fins de curso, né? Ele também vai ser usado como sensor de segurança, tipo sensor de porta, né? Eu abri uma porta, então eu tive um contato lá mecânico, um flagzinho que desacionou um determinado sensor. Então, eles são também utilizados na área de segurança aí dos equipamentos. E nós temos sensores, ó, que não tem contato, né? Não possui contato. E aí, como é que ele vai funcionar? Através de campo elétrico, campo magnético, luminosidade, que é a luz, né? Então, nós temos diversos tipos. A tecnologia desses sensores, ela vai ser passado para vocês na semana que vem, né? Na aula da semana que vem, não que a semana que vem está previsto uma avaliação, mas como esses sensores funcionam, nós vamos detalhar aí o funcionamento deles daqui 2 semanas, né? Então eu tenho aqui como característica maior flexibilidade, menor manutenção, porque ele não tem contato físico, né? Então o desgaste mecânico vai ser menor, o acionamento dele é rápido, então ela não tem desgaste mecânico, porque não tem contato, e nós temos tecnologias de luz, de indução, de ultrassom e de campo elétrico, né? Que são os capacitivos. Aplicabilidade dos diversos sensores, né? Então, eles estão presentes em tudo, todos os nossos equipamentos hoje, né? Se vocês pegarem o celular de vocês, nós temos várias tecnologias de sensores nos nossos celulares. Inclusive, existem aplicativos para vocês usarem esses sensores aí dos celulares para fazer experimentos com eles, né? Então é possível vocês pegarem aplicativos, plataformas que vão se conectar com o celular e vão utilizar os sensores aí do celular de vocês. Mas a aplicabilidade dele, ó, na área de segurança, né? Na neurociência, né? Porque o nosso corpo ele trabalha, né, com correntes elétricas, né? Então nós usamos também sensores para medir sinais aí do nosso corpo, né? Na área automotiva, né, ó, então a área automotiva temos diversos tipos de sensores, né, nos carros. Na área de simulação, né, então a área de simulação também tem muito tipo de sensor hoje em dia. Aqui mais uma aplicação industrial, né, então é bem comum eu ter na indústria esteira, né, então esteira é um produto que está presente aí na maioria, né, das indústrias. Aí você quer ter uma esteira para passar produtos, né, que essa indústria está desenvolvendo. E você precisa de sensores para determinar se esses produtos estão passando realmente na esteira, se não teve algum problema. E também, ó, então esse aqui ele tem essa característica, né? Esse parzinho aqui, ó, ele vai detectar se está passando produtos. E temos aqui em cima um conjuntinho de 3 sensores que está detectando quantos produtos tem dentro de um container, né? Então eu tenho esse parzinho que está determinando o container, quantos containers estão passando na esteira, e esses aqui de cima, quantos quantos produtos existem no container, né? Então uma aplicação aí industrial. Outra aplicação bem utilizada aí na indústria, né, são aqui eu tenho aqui os tanques, os silos, né, compartimentos, e eu quero ter informações de grandezas dentro, né, desse tanque. Então eu posso ter aqui
sensores que trabalham por radiofrequência, sensores que indicam proximidade. Aqui também, ó, indicador de nível por radiofrequência, como esses aqui de cima. Indicador rotatório de nível, com palhetas, né? Então, essas tecnologias de sensores é um assunto para a próxima aula, tá? Então, sensor de palheta para silos é bem utilizado. Indicador aqui por radiofrequências também, ó, com eletrônicos teleguiados. Pesos, né, ó, sistemas que vão medir peso também, né, para saber também grandezas que eu vou ter dentro dos compartimentos. Então, eu tenho que verificar, ó, se o sensor ele pode ser aplicado. Então, quando eu vou desenvolver um projeto, eu preciso determinar as condições, né, de carga que eu vou querer medir, tipo de alimentação que está sendo disponibilizado, característica do produto que eu vou medir, do alvo, né? E condições ambientais. Então, eu tenho que determinar, ó, as propriedades físicas do objeto que eu vou detectar. Ah, é um gás, é líquido, é sólido, né? O que eu vou detectar? Então, eu preciso ter alguns fatores de escolha, né? Então, temos aqui alguns fatores para a escolha de sensores. Primeiro deles é a precisão, né? Então, a precisão desse meu sensor. Então, isso aqui eu vou ter, na verdade, a maioria desses fatores, eu consigo eles no datasheet, né, do meu sensor antes de eu comprar. Né? O fabricante de um sensor, ele vai já dar valores como a precisão, né, que é qual é a precisão de leitura dele. Né? Ah, ele vai medir de 1 em 1 milímetro ou ele vai medir de 1 em 1 metro. Né? Então, eu quero determinar aqui valores de precisões. Ele vai me dar como resposta miliampere, microampere, ampere e assim por diante, né? Como exemplo. Calibração dele, é necessário, ó, ter quantas calibrações, né? Porque essas calibrações elas vão se alterar com o tempo. Será que esse sensor eu preciso calibrar muito ele ou não? E qual é esse tipo de calibração também? Temos um fator de escolha que é o custo também, né? Então, nós temos sensores que são caros e os baratos. Né? Um fator de custo para os sensores é a resposta que ele te dá. Ele é um sensor analógico, porém ele já te dá uma resposta digital, ou seja, ele já converte o valor analógico que ele leu em uma sequência de bits. Ele já possui o conversor AD dentro dele, esse tipo de sensor é mais caro. Agora, no nosso caso, todos os CLPs já possuem conversor AD. Então, aí não seria necessário eu comprar um sensor com conversor AD se o meu CLP já possui o conversor AD. Aí eu consigo baratear o custo desse sensor. Que ambientes, né, que ele vai trabalhar, né, as condições ambientais, fatores ambientais, limites de temperatura e umidade, né, porque o ambiente industrial não é o mesmo ambiente que a gente está acostumado no nosso dia a dia, na nossa casa, na escola, né, então são ambientes que variam muito temperatura, umidade, então eu preciso determinar se esse sensor ele vai se adequar nesse tipo de ambiente. Outros fatores de escolha para sensores, raio de ação, né? Qual é, ó, os limites de medida desse sensor? Esse sensor ele consegue detectar um objeto a 1 metro de distância, a 1 centímetro de distância, a 1 milímetro de distância e assim por diante. Temos um fator que é a repetibilidade.
Então, a variação dos valores do sensor para uma mesma condição, ou seja, esse sensor, se eu ficar repetindo constantemente a atuação dele, ele vai conseguir me manter os valores ou ele vai variar? Qual é o percentual de variação? Qual é a resolução desse sensor? Qual é o menor incremento, que o sensor ele pode detectar? Então, nós temos algumas características que são fatores, né, na verdade, que eu vou ter que fazer para a escolha de sensores em projetos. Características dos sensores. Então, as alimentações ou mais frequentes são as industriais. Né? No nosso caso, correntes alternadas, 220 volts, 110 volts, contínuo 12, 24, também temos de 48, né? Volts. Lembrando que nos ambientes industriais nós temos que trabalhar com tensões um pouco mais elevadas para a relação sinal-ruído diminuir. Consumos típicos de correntes, os fotoelétricos 35 mA, ultrassônicos 70 mA, indutivos 15 mA, capacitivos 15 mA. Tipos de saídas desses sensores. Esses sensores eles vão chavear um relé. Aí nós temos relés de simples atuação. Nós vamos trabalhar o chaveamento com transistores, né, bipolares, efeito de campos, tríax. Eu vou ter como resultado uma interface de rede ou não. Esse sensor ele vai mandar os dados em uma rede ou barramento aqui, né? Então são tipos que nós temos de sensores aí para adequar também no nosso projeto. Aqui nós temos as chaves, né? Então essa aqui é uma chave de polo simples e a atuação, o estado também é simples. Essa aqui também é polo simples, mas agora eu tenho dois estados, né? Essa aqui eu tenho dois polos com estado simples. E essa aqui também dois polos, mais dois estados em cada polo. Então, são configurações de chaves que os nossos sensores vão trabalhar, né? Então, aí depende do sensor. Ele pode ou não ter esses tipos aí de chaveamento. E temos também os que já foi dito que usam os transistores, né? Então, essa chave aqui, ela vai ser substituída por uma chave eletrônica, que vai ser um transistor. Quanto ao funcionamento, temos os autoalimentados, né? Então, estes produzem um sinal elétrico de saída sem a necessidade de alimentação externa. Exemplo é o nosso termopar. O termopar é um sensor de temperatura, onde ele produz uma tensão com o calor. O calor ele gera uma pequena DDP na união entre dois tipos de metais e eu consigo medir. Claro que eu vou precisar de um amplificadorzinho de sinal para medir essa grandeza elétrica desse sensor. E temos aqui os com alimentação externa. Aí sim eu vou precisar de uma fonte de energia para que ele funcione e ele me gere o sinal de saída. Um exemplo é uma termorresistência, a qual requer uma entrada de energia para excitar o resistor. Então, eu tenho uma variação de resistência em função do calor e eu vou precisar de uma fonte de energia externa para isso. Essas são as referências utilizadas, tá? Então, quem quiser depois pesquisar, temos esse tipo de material de sensor, tem muita informação que nós usamos, né?